ンドの技使わせてもらうぜ。 Salve, salve galera, Elson aqui na área para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, análise do capítulo 220. E o título do capítulo é Autopurificação, Autorrestrição. O capítulo começa aí com a capa, onde tem o cubo de prisão do Satoru Gojo. E também logo em seguida já mostra um painel do Kogami com os pontos de Suguru Geto, né? 309 pontos. Então corta pra conversa do Kenjaku com o Kogami, mano. E o Kenjaku, ele, né, aquele jeito dele, sempre com um plano, sempre sarcástico ali, ele pega e fala pro Kogami adicionar uma regra. Ele já tem um plano, né? Ele pede pro Kogami adicionar uma regra, e a regra de proibir a entrada de novos jogadores na migração e extinção. E o Kogami fala que isso não é permitido porque se choca com a regra 7. Nesse momento, Kenjaku então começa a explicar que o Tengen criou as barreiras, que as barreiras são essenciais para inibir o nascimento de novas maldições, e que das barreiras do Tengen existem as barreiras purificadoras, 4 delas são as mais poderosas. Ele diz então que a barreira da migração e extinção é uma barreira Brahman, é uma barreira mais poderosa do que as barreiras purificadoras. O Kenjaku diz que mesmo que não haja um mestre do jogo, ou seja, foi uma coisa que muitos de nós ficamos teorizando, que existia um jogador mestre ali que poderia parar o jogo a hora que quisesse, e nós achávamos que era o Kenjaku, mas não. Ele deixa claro que não existe um jogador mestre, e que se existisse, quem poderia ser considerado um jogador mestre é o Tengen, porque ele criou as barreiras, ele criou a barreira Brahman, que é a própria barreira da migração e extinção, e as outras barreiras também, que é as barreiras purificadoras. E ele fala que se essas barreiras tivessem sido desfeitas no arco de Shibuya, esse plano dele da migração e extinção não teria dado certo. Para finalizar a conversa com o checkmate do Kenjaku, ele fala para o Kogami adicionar a regra. Caso contrário, se o Kogami não adicionar a regra, ele vai destruir as barreiras que dão suporte para a barreira Brahman, que é a barreira da migração e extinção. Por que isso é possível? Porque ele está sob controle do Tengen, ele está controlando o Tengen agora com a sua técnica amaldiçoada. Então, se ele quiser, a qualquer momento ele pode derrubar as barreiras. Se derrubar as barreiras, ele vai forçar o jogo do abate a parar, né? E o Kogami nesse momento ele entra em um bug, né? Ele entra em um bug porque ele precisa adicionar uma regra que se choca com outra regra que na programação dele seria proibido, mas ao mesmo tempo ele está sendo forçado, porque se ele não fizer isso, o jogo acaba. Então ele vai tomar a decisão que vai fazer com que o jogo permaneça mais tempo, dure mais tempo. Por isso ele passa por esse bug, mas ele introduz a regra de proibição de novos membros no jogo do abate. O Kenjaku, além de pedir essa regra, ele pede mais uma. E eu vou ler aqui do jeito que tá lá na tradução do Mangá Plus, ó. Ele pede uma nova regra que é: com exceção do Suguru Geto e do Fushiguro Megumi, se qualquer jogador morrer, a migração e extinção deverá acabar. E aqui, galera, eu fiquei com uma dúvida, porque o Kenjaku não tava se lascando pra qualquer pessoa, né? Não tava nem aí com qualquer um, né? E agora ele adiciona essa regra, que é uma regra deixa claro que se qualquer pessoa morrer, seja o Itadori, seja a Maki, seja o Inumaki, seja qualquer pessoa, o Takaba, qualquer pessoa, se qualquer nova pessoa morrer, o jogo acaba. Então ele não quer que essas pessoas morram, sabe? Então nessa parte eu fiquei, mas não sei se eu tô entendendo bem, né, os interesses aí do Kenjaku. Mas, né, na conversa do Ui e da Maki, o próprio Ui, ele confirma essa teoria, porque ele fala que com essa regra, agora o senhor Kenjaku, ele pode parar o jogo a qualquer momento, basta ele matar uma pessoa. O Tengen pergunta pro Kenjaku por que ele simplesmente não vai lá e derruba as barreiras. E o Kenjaku ele fala que ele precisa das barreiras para poder fazer a fundição, né, para poder se fundir com o Tengen. Então, ainda o plano dele ainda não se concretizou, ainda está em andamento. E aí tem uma das grandes surpresas do capítulo, que o Kenjaku chega em um lugar, em uma tumba, e nesse lugar, nessa caverna, está o corpo de alguém. E o corpo desse alguém que está ali é o corpo do fucking Sukuna, cara. E assim, tá mumificado, né, com a roupa, né, meio que uma roupa ritualística. E ele está sentado e dá pra ver no rosto que ele está mumificado. Interessante como o GG Akutomi, ele sabe como que o cara é fenomenal. Porque essa múmia, esse rosto, ele aparece na capa do primeiro capítulo do Jujutsu Kaisen, num pano de fundo, assim, como se fosse uma gota d'água lá na imagem da capa do primeiro capítulo. E agora, depois de tanto tempo, nós vemos novamente essa figura aparecendo, na verdade, de fato aparecendo na obra. E, na minha opinião, é o corpo do Sukuna. Tem uma galera teorizando que pode ser um irmão do Sukuna, enfim. Mas eu acho que é o corpo original do Sukuna. Agora, como que o Sukuna vai migrar para esse corpo? Se ele vai usar a técnica das 10 sombras para isso, mano, aí eu já não sei direito. Mas provavelmente tem sim relação com a técnica das 10 sombras e esse corpo que está ali mumificado. Provavelmente ele vai unir essas duas coisas para poder reaver o seu corpo original.
Lembrando que naquela luta do Itadori com o Sukuna, ele estava só usando fucking 10% do seu poder. Imagina ele com seu corpo original, meus amigos. Nossa. E aí corta pra uma conversa do Itadori com o Amai, e o Amai tá ali se lamentando, se arrependendo da sua vida, dos seus erros, tá? Né? Numa conversa com o Itadori, falando que ele queria já ter seguido o Itadori antes, mas não podia porque ele tava aliado com algumas pessoas, e por isso ele fez algumas coisas ruins que ele não se orgulha e tal. E o Itadori não tá nem aí, mano. O Itadori tá com a cara extremamente fechada, o cara tá com um único objetivo, que é caçar o Sukuna e salvar o Megumi Fushiguro. Então, essas conversas pra ele não interessam. Ele até fala isso, fala, não importa. O que é importante é que você salvou a Hana, porque foi o Amai que salvou a Hana no momento que ela tava caindo ali do prédio. Então o importante é que você salvou a Hana. Então por isso eu já sou grato e a gente tá dentro do jogo aí, a gente tá dentro ainda dos nossos objetivos, que é salvar o Gojo, né? Então por a Hana estar vivo, o Itadori está agradecendo. Yuta pergunta então para o anjo se o anjo poderia ir para um outro corpo de um novo receptáculo assim como Sukuna. E o anjo deixa claro que não, que na verdade a maioria dos feiticeiros que reencarnaram aceitaram o plano do Kenjaku porque eles não sabiam como se transformar em objeto amaldiçoado. Então por isso eles aceitaram, para poder reencarnar novamente. Mas no caso do Sukuna é diferente, ele fala, olha, o anjo caído do Sukuna, de alguma maneira ele conseguiu descobrir como se transformar em objeto amaldiçoado. E aí confirma a teoria de muitas pessoas, que era a teoria de que o próprio Sukuna havia se transformado em objeto amaldiçoado, que não foi feiticeiros, que não foi uma luta, que ninguém derrotou ele. Não, mano, o próprio Sukuna se transformou em objetos amaldiçoados. Então, isso deixa claro pra nós que o Sukuna não foi derrotado lá na Era Heian. Ele não foi derrotado, mano. Ele se transformou em objeto amaldiçoado pra poder reencarnar, pra poder, entre aspas, ser eterno. O cara é muito foda. Uma coisa do diálogo do Itadori com o Amai que eu achei muito foda é que no momento que o Itadori se levanta e sai ali do diálogo, o Amai fala assim, espera, mas eu ouvi falar que você não tá mais com o Sukuna, você ainda vai lutar, mano. E nessa hora o Itadori olha pra trás, meio de lado, com o sangue nos olhos, com a cara fechada, e ele fala assim, tanto faz. Aquele cara, o Sukuna, nunca me ajudou, nunca dependi dele. Mano, o Itadori tá com sangue nos olhos. Eu tenho certeza que o Itadori vai... A luta final vai ser entre o Itadori. Não era nem pra mim estar falando isso agora, é só no final do vídeo. Mas na minha opinião, Itadori Gojo versus Sukuna na luta final. No final dessa conversa com a Mai, o Itadori ele fala que a Shoko, aquela... Acho que é Shoko que fala o nome dela, não sei direito. Aquela médica amiga do Gojo, ela fala que o Itadori ele meio que se tornou um objeto amaldiçoado. Informou que ele está mergulhado na energia amaldiçoada do Sukuna. Então ele meio que é um objeto amaldiçoado. Cara, e assim, isso confirma uma das minhas teorias que eu falei, que eu bati a tecla aqui no canal. Quando o Sukuna saiu do corpo do Itadori e foi pro corpo do Megumi, eu falei, não é possível. Com certeza, o Itadori ficou com resquícios dessa energia amaldiçoada do Sukuna pra si. E na verdade, essa fala do Itadori agora só confirma isso. O Itadori sim ficou com a energia amaldiçoada do Sukuna. Ele ficou com resquícios. Talvez, até mesmo o que eu falei, talvez seja, o poder dos outros 14 dedos que ficou nele, né? Porque um dedo o Sukuna imbuiu energia e deu pro Megumi. Então o poder dos outros 14 dedos ficaram e permaneceram no Itadori, livremente para ele usar como ele quiser agora. Então talvez seja isso. Ou não, talvez só foi os resquícios que permaneceu. E esses resquícios dá sim um poder, uma força pro Itadori. Uma outra coisa interessante é que o Itadori fala assim, olha, vou comer qualquer coisa para matar ele. Por que vou comer qualquer coisa? Significa que ele comeu maldições recentemente? Ou ele tá falando em relação ao fato dele já ter comido dedos do Sukuna uma vez para ganhar poder? Ou que ele comeu recentemente? Por que eu tô falando isso? Porque no final do capítulo, numa conversa entre o Itadori e o seu irmão, o Chozo, o Chozo, ele fala assim, o Chozo, não sei como é que fala isso. O Chozo, ele fala que o Yuji, ele pede desculpas. Desculpas pelo quê? Desculpa pelos seus irmãos, por ter matado os seus irmãos, né? E aqui eu interpretei aqueles dois irmãos lá da primeira temporada, que o Itadori e a Nobara manda de base, né? Manda de Americanas, arrasta pra cima. Só que talvez não seja esses irmãos, porque lembra que tinha outros fetos, tinha outros irmãos. Por que eu tô falando isso? Porque o Itadori ele fala assim, olha, peço desculpa pelos seus irmãos. E o Chozo fala, não, tudo bem. Eu fico feliz se eles puderem viver em você. Cara, se eles puderem viver em você, ou foi uma força de linguagem, por causa daquelas visões que o Chozo tem, do Itadori junto com os irmãos e tal, ou o Itadori comeu os outros fetos, né? Se ele comeu os outros fetos, né, pra ter mais poder, pra ganhar um boom de poder, mano, o cara tá muito foda. Por que surge essa teoria do comer os outros fetos? Por que talvez ele comeu os outros fetos? Porque ele fala isso momentos antes. Ele fala que ele vai comer qualquer coisa pra matar o Sukuna. Significa que ele acabou de comer algumas maldições? Essas maldições são os seus irmãos? Os fetos amaldiçoados? E aí? E outra coisa, os fetos amaldiçoados estavam lá na escola Jujutsu. E quem é que estava lá na escola Jujutsu nos últimos capítulos? Quem foi a última pessoa que nós vimos que saiu de lá? Foram duas pessoas.
Kenjaku e o Chozo. O Chozo saiu de lá, vivo. E talvez antes de sair ele tenha pegado o feto ali dos seus irmãos e ter entregado agora pro Itadori e o Itadori mandou para dentro, né? Talvez seja isso. Não vi ninguém falando sobre isso, mas é o que eu fiquei pensando. O Chozo esteve lá na escola Jujutsu, então provavelmente ele deve ter pegado. Se realmente o Itadori comeu os outros fetos, então quem entregou os fetos foi o próprio Chozo, que saiu de lá, né, da escola Jujutsu, naquela batalha contra o Kenjaku, né, quando a Tsumi... Eu agora esqueci o nome daquela mulher lá do buraco negro. Ela mandou o Chozo vazar, o Tengen mandou ele vazar, né? Ele foi expulso da luta, né? Então é bem capaz sim que o Chozo tenha pegado os fetos e ele entregou pro Itadori e agora o Itadori mandou pra dentro pra ganhar mais poder. O que você acha sobre isso? Faz sentido pra você, sim ou não? Nessa cena nós vemos Chozo, Miwa, Kashimo, Hakari, Panda, Inumaki e vários outros. Só que eu senti falta aí do nosso querido My Brother, o Todo, mano. Eu gosto demais do Todo, cara. E é uma pena não tá vendo ele nesses últimos capítulos. Lembrando que ele não precisa das duas mãos pra ativar sua técnica amaldiçoada. Porque lá na luta que ele perde a mão dele, no arco de Shibuya, ele consegue ativar a técnica amaldiçoada batendo em outra parte do corpo dele. Finaliza com a conversa do Chozo com o Itadori. O Chozo entrega ali pro Itadori um livro, que é um livro de estudos da Yuki e é um livro sobre estudo das almas. E com certeza isso não foi à toa. Com certeza o GG Akutami não colocou isso à toa. Com certeza isso vai ter um papel aí na vida do Itadori. Com certeza ele vai abrir a entender alguma coisa, aprender alguma coisa com esse livro. Talvez até uma maneira de enfrentar o Sukuna. Talvez até uma maneira de tirar o Sukuna de dentro do corpo do Megumi, preservando aí a alma do Megumi. Enfim, talvez isso. E finaliza depois dessa cena com aquela amiga, acho que é Shoko, o nome dela, não sei direito, aquela doutora amiga do Satoru Gojo, lembrando do Satoru Gojo, lembrando das coisas que ele falava e tal, e desejando ardentemente que o Satoru Gojo volte logo. E nisso é mostrado pra nós o reino da prisão ali, onde ele está preso, onde ele está selado. Meus amigos, Satoru Gojo está por vir. Afinal de contas, a Hana tá aí, tá viva. Então, o plano continua de pé. E com certeza vai caminhar com uma luta insana dessa galera toda contra os inimigos. Um bom questionamento sobre esse capítulo é como que o Satoru Gojo, se for libertado, como que ele vai entrar no jogo do abate? Como que ele vai entrar na migração e extinção? Por quê? Porque o Kenjaku acabou de fazer uma regra que proíbe a entrada de novos jogadores. E um bom questionamento uma boa resposta para isso é a regra que o próprio Megumi adicionou, a regra de substituir uma pessoa que está fora por alguém que está dentro no jogo do abate. E essa substituição poderia até mesmo ser entre o Gojo e a Kuruzu, entre o Gojo e a Anja que vai libertar o Satoru Gojo. Então, provavelmente pode acontecer essa substituição. Outra questão é que, se o Gojo está preso no reino da prisão, provavelmente ele já está dentro de alguma barreira. E se ele já está dentro de alguma barreira, significa que ele já é jogador? É ou não é jogador? Ele não está livre, mas ele está dentro da barreira, então ele é um jogador? Então fica essa dúvida, né, pra nós. Afinal de contas, existe também o bug do Kogami. O próprio Kenjaku revelou que existe um bug, tem como o Kogami bugar. Então o fato do Gojo já estar dentro do jogo do abate, de certa maneira, mesmo que selado, o Kogami pode aceitar o Gojo como um novo jogador, como se fosse uma espécie de bug. No começo do jogo do abate é explicado para nós que todo participante, todo aquele que estava dentro das barreiras e que não queria fazer parte do jogo do abate deveria sair, tinha uma data limite para sair. Quem não saísse dentro dessa data automaticamente se tornaria um jogador. Então, se o Satoru Gojo está dentro do jogo do abate selado, então diante dessa regra, né, como ele não saiu dentro da data limite, ele automaticamente é um jogador. Outra coisa, não acho que a luta final vai ser entre Sukuna e Gojo. Eu acho que a luta final, e precisa ser isso, se não for, meus amigos, eu vou ficar muito triste com o GG Akutami. A luta final precisa ser entre Itadori e Sukuna, contando com a ajuda aí do Satoru Gojo. Então a luta final precisa ser Satoru Gojo, Itadori versus Sukuna. E os demais membros, os demais lutadores de Uta e companhia versus o Kenjaku e Uraomi. Precisa ser isso, cara. Pode acontecer do Satoru Gojo lutar com o Kenjaku, por causa que o Kenjaku está usando o corpo do seu melhor amigo ali, o Suguru Geto? Pode ser. Eu acho que isso não é algo improvável. E aí, por causa dessa relação, a relação entre os dois, entre Gojo e Suguru Geto,
e ficar Sukuna versus Itadori por causa dessa relação complicada que existe entre os dois, principalmente a raiva e o ódio que o Itadori tá contra eles. Pode ser que seja isso, mas eu acho que seja mais provável Gojo e Itadori versus Sukuna e o Kenjaku versus toda a turma aí da galera Jujutsu, que seria, mano, fenomenal. Nossa, eu tô muito ansioso por essa batalha final. E você, como que você tá? Como tá o seu hype? É isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por aqueles que estão aqui acompanhando, fortalecendo a minha caminhada. Tamo junto, quero mandar um salve aqui pra todos os meus alunos que pediram pra que eu mandasse um salve. Não dá pra mandar pra todo mundo, falar os nomes, porque, sei lá, não sei nem quantos alunos são, é uns 300. Mas muito obrigado por todos os meus alunos que estão fortalecendo aqui a minha caminhada, que estão aqui no canal. Muito obrigado aos novos que estão chegando, principalmente a galera que chegou, que se inscreveu através dos shorts. Muito obrigado a você, que Deus abençoe a sua vida. E eu conto muito com a sua ajuda para fazer com que esse canal cresça cada vez mais. Tamo junto, até a próxima.